Ó, a Ieda entrou. Oi, Ieda. Esperar só uns minutinhos. Ei. Pra gente. Adri! Oi, Dri! Ah, que legal! Oi, Tere! Yoga Brasil. Aline! Oi, Aline! Do Matheus! Tudo bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje a gente vai falar de ansiedade a pedidos, né? Então, a Tere tá perguntando se dá para assistir pelo YouTube. Não, a gente só colocou aqui, né? A gente só colocou aqui hoje. Então vai ter que ser por aqui, Tere. Eu quero começar falando de ansiedade. A gente vai falar como que o yoga pode auxiliar nessa sensação de ansiedade, tá? Só que antes, para falar disso, eu gostaria de falar, primeiro que a gente tá todo mundo passando por esse processo de pandemia, então aumentou muito, né, os casos de transtorno de ansiedade. E nesse processo de pandemia, o que acontece? A gente, cada um reage de uma forma diferente ao vírus no corpo, né? Então, cada um tem uma reação orgânica ao vírus. E, consequentemente, cada um reage diferente também psiquicamente. Então, cada um reage de uma forma diferente emocionalmente ao que está acontecendo nesse momento, né? Então, segundo o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ansiedade, ela é uma antecipação de um perigo futuro, né? Que às vezes pode nos paralisar, porque é futuro, a gente vai viver lá, e a gente deixa de viver o momento presente, tá? Então, a ansiedade, ela tem um lado bom. Eu falo isso porque, tipo, essa semana eu tinha que fazer essa live e eu fiquei ansiosa. Então, a ansiedade, o lado bom é que ela nos ajuda a sair daquela situação. Então, como eu poderia sair daquela situação? Sentando para estudar, praticando, lidando, observando o meu corpo, tá? Então, ela tem um lado bom. Ela nos ajuda a sair de situações ruins, ela nos ajuda a nos preparar, né? Ela passa a ser ruim, a ansiedade, quando a pessoa ela não consegue mais viver algumas situações que não são nocivas, né? Então, quando ela começa a paralisar as pessoas em situações corriqueiras da vida. Então, tudo começa a ficar difícil, tudo começa a ficar perigoso, né? Isso tem reações no corpo e que traz as consequências, elas são algumas doenças, tá? Então, alguns sintomas da ansiedade que às vezes a gente não sabe que está ansioso. Às vezes a pessoa aparentemente ela pode ser calma, mas ela tem alguns sintomas que é legal a gente saber, que são insônia. Você começa a perder o sono no meio da noite, né? Excesso de preocupação, tensão muscular, tá? Então você não fez nenhuma atividade física e você tem dores pelo corpo, tá? E não sabe por quê. Os problemas de indigestão crônica.
nesse tópico eu acho interessante falar, porque tem algumas pessoas que têm algumas dores abdominais e que faz exame, o médico não descobre nada e ela continua com essas dores constantes, tá? Não é todo dia, mas vai e volta, ela passa a ser, durante 3 meses, muito. A pessoa começa a sentir muito. A síndrome do intestino irritável, tá? A síndrome do intestino irritável, ela não é em consequência da ansiedade, mas ela também causa ansiedade. E se uma pessoa, ela tá ansiosa, ela agrava, né, alguns sintomas da síndrome do intestino irritável. Pânico, flashbacks, pessoas que constantemente só estão relembrando de momentos doloridos e tristes, né? Isso é um sintoma de uma pessoa ansiosa. Os transtornos obsessivo-compulsivo, as compulsões, né? Então, como que a gente pode lidar com a ansiedade nesse momento de pandemia? Nesse momento, a gente está lidando todo mundo com medo do futuro, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, eu não sei se eu vou perder o emprego, eu não sei se a minha empresa vai falir, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a minha família está segura, tá? Isso por si só já gera uma ansiedade, né? Então como que a gente pode amenizar essa situação nesse momento de pandemia, tá? Vou falar especificamente que é o momento que nós estamos passando. Filtrar as informações. Não saber de nada também não é legal. E ficar o dia inteiro em cima do que está acontecendo também não é legal. Então, a gente precisa escolher algumas fontes confiáveis, tá? De quem entende do assunto, para a gente se informar do que está acontecendo no país e no mundo. Porque só assim a gente vai conseguir tomar as decisões, tá? Então, a gente se informa com algumas fontes, escolhe alguns horários do dia, de manhã, à noite, para você se informar, tá? Criar uma rotina dentro da sua casa. Isso é extremamente importante, tá? Você ter um horário para acordar, você trocar de roupa, não ficar o dia inteiro de pijama, você ter o horário que você vai trabalhar, tá? Isso é muito importante. Quem está em home office, discutir com as empresas, porque a gente sabe que tem muitas reclamações das empresas querendo, como você está em casa, você está 24 horas ali, como se você tivesse 24 horas por dia disponível para o trabalho, né? Então, assim, exigindo metas. Então, é o momento de também conversar com as empresas. Então, você coloca um horário de trabalho. Você tem momentos de lazer, parar, assistir um filme, ler um livro, brincar com seu filho, né? Isso é importante. Que mais? Você fazer exercício físico e você fazer terapia. Isso é extremamente importante nesse momento. Para quem pode ter um acompanhamento, é importante. Quem não pode financeiramente, a gente tem aí na internet, e aí você precisa só pesquisar para saber se essa pessoa é idônea. A gente tem vários terapeutas com programas de ajuda, e é importante nesse momento, tá? Então, dito isso, como que o yoga, que é a minha área, ele pode ajudar as pessoas nesse momento a lidar com essa sensação, com esses transtornos de ansiedade? Bom, primeiro, reconhecer os desarranjos físicos e mentais já é o primeiro passo para você conseguir
lidar com o problema, né? A prática do yoga, ela tem três partes que são posturas físicas, asanas, respiração, os pranayamas, e a meditação, que essas três partes em conjunto, elas nos ajudam, tá? Fisicamente mesmo. Então, essas três partes, quando você vai praticar o yoga com alguém com alguém confiável, com um professor que pode te ajudar, essas três partes, elas vão ajudar fisicamente no quê? No nosso sistema endócrino, o sistema de glândulas, que no momento de ansiedade, as glândulas liberam os hormônios do estresse, e com a prática dessas três partes, ajuda a amenizar a produção desses hormônios e a intensificar a produção dos hormônios que dão a sensação de prazer, que são a ocitocina e a serotonina. Tá? Então, as posturas do yoga, as respirações e a meditação, elas nos ajudam nisso. Tá? Quando a gente está ansioso, no primeiro momento, a respiração ela fica curta. E aí, a gente aciona esses processos de produção de hormônio. A prática do yoga, das posturas físicas, elas vão agir, algumas posturas físicas, alguns asanas, eles vão agir direto na glândula. Como? Massageando, abrindo espaço, tá? Fazendo com que você observe a sensação no seu corpo. Essa consciência corporal, ela nos ajuda no momento em que você percebe que a sua respiração encurtou, né? A mente, ela precisa, gente, de 2 segundos para produzir um pensamento, embarcar nele e dar aquele pensamento como real, como verdade. Quando você tem uma consciência do seu corpo e você percebe que a sua respiração mudou, porque é o primeiro passo, né? Você já consegue, já acende um sinal amarelo. E quando você, na prática do yoga, você aprende os recursos para sair desse lugar, então uma simples exalação, uma simples respiração, ela já te ajuda a ter discernimento para sair daquele lugar, tá? Então, a respiração, na prática do yoga, ela é uma ferramenta muito importante, tá? Ela vai te ajudar a sair desse lugar. A respiração, ela vai ajudar fisicamente a acionar um sistema nosso interno, físico, que é o sistema parasimpático, que é o sistema do relaxamento. Ela vai acionar esse sistema, tá? Através da respiração, e vai acionar a parte baixa do seu pulmão. E é como se você, naquele momento, mandasse uma mensagem para sua mente de tipo, fica tranquilo, tá tudo certo, não precisa se apavorar, tá? Quando você manda essa mensagem, o organismo, ele vai produzir menos hormônio de estresse e mais hormônio de prazer, tá? Essa, grosso modo, já te ajuda e muito, tá? Posturas físicas, respiração e meditação. Mas a filosofia do yoga, ela também tem uma ajuda muito grande. Porque a filosofia do yoga, ela vai te levar para o autoconhecimento, que é esse autoconhecimento que é extremamente importante para que você comece a mudar o seu padrão. Então, alinhar as suas posturas físicas com o que você pensa, com as suas ações, esse é o objetivo de todo mundo, de todo yogi, né? Então, para alinhar isso daí, você precisa se conhecer, né? Você precisa aprender a lidar com os seus medos. Você precisa aprender a lidar com as reações do seu corpo, né? Então, as posturas de yoga, a respiração, a meditação, elas são umas ferramentas extremamente importantes, e tem até um estudo
feito em 2011, que elas realmente pegaram o yoga e algumas outras práticas, tá? No transtorno de ansiedade, para avaliar a eficácia do transtorno de ansiedade. E o yoga, ele foi o que mais teve uma resposta rápida. Em 3 semanas, o grupo estudado, tinha um grupo controle e o grupo estudado. Eles perceberam que em 3 semanas, esse grupo que praticava yoga, fazendo posturas físicas, respiração e meditação, 2 vezes por semana, eles perceberam que tiveram uma diminuição muito efetiva no transtorno de ansiedade, tá? E aí você pode até perguntar, então como eu vou praticar yoga, nunca mais eu vou ficar ansioso? Não, tá? Nós somos seres humanos, a gente tem medo, a gente tem ansiedade. A diferença de quem pratica yoga para quem não pratica yoga é que consegue ter ferramentas e autoconhecimento para no momento em que o teu corpo dá o primeiro sinal de alerta de que algo não está bem, você tem capacidade de usar essas ferramentas para sair daquele lugar. Então você passa a aprender que você é uma pessoa que naquele momento você está ansiosa. Você não é ansiosa. E essa desconstrução simples, ela faz toda a diferença. Quando você internaliza que você é ansioso, não tem mais o que fazer. É como se você dissesse, acabou, essa é a minha condição. E quando você percebe e muda que você está ansioso, você sabe que é só um momento e que você tem ferramentas para sair daquela situação, tá? Então, nesse momento, gente, é extremamente importante a gente aprender a lidar com isso. Por quê? Porque a gente não sabe quando nós vamos sair dessa situação. É real. A gente não sabe como que vai ser a nova normalidade, tá? Isso tudo gera medo. E esse medo está fazendo com que aumente muito os casos de transtorno de ansiedade, de depressão e de suicídio. Então, não é só o vírus, tá? Não é só você se preocupar em ter uma imunidade fisiológica para não pegar o vírus. A nossa imunidade mental, ela é extremamente importante nesse momento, porque além de ter que lidar com o vírus, a gente tem, paralelo a isso, a todo esse medo, tá? Nesse momento, todo esse medo, ele também acarreta outros tipos de transtorno, como transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, depressão, que é extremamente perigoso, tá? Então, pessoas que já tinham algum problema antes de começar a pandemia e que já não conseguia lidar com essa situação, nesse momento, infelizmente, eles vão ficar agravados, né? E a gente precisa aprender que tudo que está aí fora, a gente não controla, né? Essa impermanência, em janeiro, em fevereiro, a gente vivia uma situação, de repente tudo mudou. É essa impermanência da vida que o yoga nos ajuda a lidar. Que tem coisas ao nosso redor que nós não vamos controlar, tá? Tem coisas ao nosso redor que não tá ao nosso bel prazer, não tá ali para satisfazer as nossas expectativas, tá? Então, como que eu vou agir na minha vida diante disso? Então, essa é a eficácia do yoga, tá? O yoga não é milagroso, tá? Ele não descarta se você tem
um transtorno diagnosticado, ele não descarta você continuar utilizando todos os seus medicamentos. É necessário. Mas o yoga, ele pode te ajudar e muito a lidar com toda essa situação. E quem sabe, quando você tem uma consciência do teu corpo, da sua respiração, quando você consegue sair dessa situação que surge de ansiedade, quem sabe, a partir daí, teu corpo reage diferente e você começa a diminuir todos os outros medicamentos que você faz uso. Que seja antidepressivo, entendeu? Tudo com acompanhamento. Então, a gente também tem que tomar cuidado de não cair nessa, de achar que o yoga, ele é a cura. Não, o yoga é uma ferramenta extremamente importante e eficaz, tá? Que pode ser usada para te ajudar nesse momento, tá? Então, respirações, aprender técnicas de respirações que não tem contraindicação, algumas têm, outras não. Então, essas que não tem contraindicação, é importante você aprender. Técnicas de meditação, 5 minutos diário de meditação, tem uma eficácia muito grande, comprovada cientificamente, tá? Então, você não precisa meditar 20 minutos. Na outra live eu falei do perigo também de você achar que você então vai meditar 20 minutos e quanto mais eu fizer, mais rápido eu vou sair. Não é assim, tá? Então, meditar 5 minutos é extremamente benéfico. Aprender uma técnica de respiração é extremamente benéfico, né? Fazer posturas físicas, porque as posturas físicas no yoga, gente, lá na época dos yogis, lá atrás ainda, o Ocidente não conhecia, não tinha ciência para comprovar a eficácia. Os yogis, intuitivamente, eles sabiam que determinadas posturas, elas massageavam as nossas glândulas. E com essa massagem das nossas glândulas, a gente regulava a liberação e a produção de alguns hormônios. E isso fazia com que a gente se sentisse bem, tá? Isso era uma questão intuitiva, lá atrás. E aí depois veio agora que a ciência está comprovando. Então, algumas posturas do yoga, alguns asanas, algumas posturas físicas, elas têm esses benefícios. Então, algumas torções, algumas extensões, algumas flexões, elas agem diretamente na nossa glândula, tá? E na execução das posturas físicas, o professor, ele vai te conduzindo a sempre você observar sua respiração, aonde tem tensão, né? Eu gosto bastante de falar para os meus alunos que a tensão muscular na hora do asana, a dor muscular, não a dor articular, a dor muscular, ela é uma dor boa, tá? Ela é uma dor que quando você chega no seu limite, você não ultrapassa, mas você também não recua, você fica algumas respirações ali, tá? Aprendendo através do corpo, numa situação de desconforto, você não fugir do desconforto, você entrar naquele lugar e achar um lugar de conforto. Relaxar através daquela dor muscular e através da sua respiração naquele músculo, você relaxa, você entra na dor e você relaxa o músculo, saindo do desconforto. Isso tem uma ação direta na sua mente. Através do seu corpo físico, você começa a ensinar a sua mente a, na vida diária, a não fugir das situações de desconforto. Porque você vai qualificando e capacitando a sua mente com esses recursos. Então, você não foge do desconforto da sua vida.
você para, você respira, você entra nele, você observa e você usa os seus recursos para sair dali. E você sai muito mais fortalecido, tá? Então, essa live foi para mostrar para vocês essa eficácia do yoga, né? E a gente tem muitas pessoas que estão sofrendo de ansiedade. E a ansiedade, ela está diretamente ligada também à depressão, né? Alguns problemas, como eu disse, estomacais, né? Então, o yoga, ele pode te ajudar aí muito. Ele é uma ferramenta extremamente importante nesse momento. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Aqui. Matheus, oi Matheus. Vai lá, você tem alguma pergunta para fazer? Você que é o das perguntas? Perguntas polêmicas. Tem? Gente, era isso, foi para isso que a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui, né? Para falar desse transtorno que está muito em voga hoje em dia, né? Alguns alunos perguntaram, alguns alunos procuram a gente como sair desse momento, né? Algumas pessoas, elas falam bastante que acordam e dormem muito cansadas, né? Isso é natural e é normal nesse momento. Tem uma psicóloga que ela falou uma coisa muito interessante esses dias, que é como se a gente, nesse momento, tivesse diariamente com o nosso GPS ligado e sempre no modo de recalcular a rota. Isso é um desgaste de energia tremendo, tremendo. Então, isso faz com que a gente passe todos os dias realmente nesse desgaste de energia. E aí a gente vai dormir cansado e acorda cansado. E isso, se você não observar e não buscar ajuda para sair desse lugar, esse é um dos primeiros passos para te levar para a depressão. Quais hormônios, Matheus? Estou ainda tirando de mim a fala, sou ansiosa. É isso mesmo, Dri. Você está ansiosa, né? Essa desconstrução, ela faz muita diferença. Matheus, quais os hormônios são liberados durante a prática de yoga? Matheus, quais os hormônios? Bom, pelos meus estudos, tá? A serotonina, ela é um dos hormônios que mais é liberado nos momentos de relaxamento. Então, o que acontece, Matheus? Quando a gente faz uma postura física, tá? Quando a gente faz uma postura física, no primeiro momento, alguns músculos, eles agem diretamente nas glândulas suprarrenais, que são as produtoras, as que produzem o cortisona, né? O hormônio do estresse. Então, quando você age, pressiona, manda mensagem que tá tudo bem, aquela glândula, ela deixa de produzir aquele hormônio, então você manda automaticamente uma mensagem para o seu cérebro que tá tudo bem. E aí, se tá tudo bem, ele pode produzir outros hormônios, que é o hormônio da serotonina, né? Que é o hormônio que dá prazer, né? Então, eu não saberia te dizer realmente, especificamente, os dois hormônios que eu sei que agem, que são produzidos no final de uma prática, que eles estão em evidência no seu corpo, é a ocitocina
e a serotonina, tá? Endorfina também é liberada no... Cris, quero você na live das 5, vamos lá. A endorfina também é liberada no momento do yoga. A endorfina... Olha, Ieda, eu não saberia te dizer especificamente, se tiver alguém aí da área da saúde, porque, gente, eu quero falar só uma coisa, não é a minha especialidade a área da anatomia. Eu fiz curso de anatomia para saber como as posturas do yoga agiam no nosso corpo físico, tá? Mas a questão específicas de hormônio, nomes, quais hormônios são liberados, eu vou ser bem honesta que eu não sei dizer para vocês. Nos meus estudos que eu fiz de sistema imunológico, o que eu vi mais é não a produção de hormônio, e sim a redução dos hormônios do estresse, tá? Então, eles não falam tanto, quando eu estudei, da produção de hormônio, e sim das posturas, como elas agem na glândula suprarrenal, que reduz a produção do hormônio do estresse, que é o cortisona, tá? Mas eu vou anotar e vou responder, Matheus e Ieda, eu vou responder essa pergunta de vocês. O Joca está perguntando, cadê o Leandro? Vamos marcar uma live, vamos marcar sim. Matheus, mas deve liberar sim, porque a sensação é boa depois que termina uma sessão de yoga. Sim, a sensação, ela é uma sensação de relaxamento. E Matheus, uma sensação de relaxamento é quando você aciona o sistema parasimpático do nosso organismo. O sistema simpático é o da ação, o parasimpático é o do relaxamento. Então, o sistema parasimpático, ele é acionado, tá? Quando você faz uma respiração profunda, você aciona a parte baixa dos nossos pulmões, tá? A parte baixa dos pulmões, na hora ela aciona o sistema parasimpático, que é esse, do relaxamento. Por isso que as pessoas saem de uma aula de yoga com uma sensação boa, elas saem mais leve, né? Porque esse sistema, ele foi acionado, tá? Que é o nosso sistema do relaxamento, tá? Então, essa sensação boa, ela vem do acionamento desse sistema parasimpático. Que mais? Por isso mesmo, dolorida, eu fico super bem depois de praticar yoga com você. Ieda, então, agora, essa questão do dolorida é bem interessante, porque tem a ver com a endorfina, que quando a gente faz academia, a gente libera endorfina nos músculos, né? Então, o dolorido é porque você, né, mexeu naquela musculatura, né? Então, você abriu espaço, você ficou ali, né? É uma dorzinha que a gente considera a dorzinha boa. Eu gosto dessa dorzinha boa, né? A sensação que a prática me dá depois é essa sensação de relaxamento mesmo, de tudo mais claro, de tudo, é uma sensação é como se tudo fosse mais simples, menos complicado. Você já ouviu relatos de pessoas que curam de depressão com a prática do yoga? Matheus, sim, mas com um acompanhamento psicológico, tá? Eu tenho casos, e eu vou te falar que não é uma pesquisa, eu presenciei,
tá? Alguns alunos que já chegaram para mim com quadro de depressão, fazendo terapia, tomando medicação, né? E isso é importante falar, que não é para parar, mas junto com o yoga, então eles chegaram para mim, e aí com as posturas físicas, que é o primeiro momento, porque uma pessoa que ela está em depressão, ela não consegue também, vou falar, ficar meditando. Então a gente vai usar o corpo para fazer algumas posturas que vão liberar, então umas posturas de abertura de peito normalmente, umas posturas em pé, que é para trazer a pessoa para cá, né? Elas têm uma resposta muito rápida no quadro depressivo. Elas têm, tá? Então, assim, isso eu vi nesses meus 10 anos de prática e como professora, alguns alunos chegarem num quadro bem profundo, e com a terapia e com a prática de yoga, tá? Com o professor sabendo do processo que essa pessoa tá, e em posturas específicas, sim, eu vi já alunos sair desse processo de depressão, realmente, tá? E é muito interessante isso, é muito legal e é muito interessante, tá? Como também eu já vi, na minha experiência, que eu consegui tirar uma pessoa de um quadro de pânico com a respiração. E ainda virar para mim e falar assim, você é bruxa. Não, eu não sou bruxa. Simplesmente eu te tirei daquele lugar respirando. Então acionei, né, ajudei ela a acionar dentro do corpo dela esse lugar do sistema parasimpático. Isso eu presenciei algumas vezes, porque eu tenho na minha família uma irmã que tem síndrome do pânico, e o meu pai, ele tem transtorno de ansiedade severo, né? Então, em alguns momentos, eu consegui ajudar ele e a minha irmã a sair com a respiração, né? O yoga me traz para o presente e me amplia a consciência do momento, me ajuda com a ansiedade. Eu acho que é benéfico de todas as formas. O yoga, ele é exatamente isso, Van. Ele é essa expansão da consciência. E quando a gente expande a consciência, a gente passa a ver o mundo de uma outra forma, tá? A gente observa, o caminho para dentro, na verdade, ele te ajuda a viver nesse mundo fora, né? Então, eu passo a ter consciência da minha respiração, eu passo a ter consciência dos meus pensamentos, né? Os pensamentos, eles não deixam de chegar, de vir, eles vêm, a gente só passa a observar e a reagir de uma forma diferente. Cris, existe algum asana específico para liberação de serotonina? Lu, eu vou pesquisar isso, tá? Eu sei dos asanas específicos para diminuir a produção de cortisona, tá? Que são as posturas de flexão. Todas as posturas que a gente flexiona o tronco e abre espaço, a gente libera a glândula suprarrenal, que é a que produz cortisona, e manda uma mensagem para o cérebro que está tudo bem, né? Então eu vou pesquisar algum asana específico para liberação de serotonina. Na verdade, Lu, a liberação de serotonina, eu vou pesquisar algum asana específico, não sei se tem, mas a liberação da serotonina, ela é o hormônio do prazer, né? Que ela
ela vem quando você, naquele momento de estresse, tá? Do asana, que você já passou, quando você tá ali na dor muscular, e eu falo, não resiste, não foge, entra nessa dor e libera ela. Libera a dor, respira por essa dor, tá? Nessa liberação dessa dor, o seu corpo, ele deixa de produzir o hormônio de estresse e ele manda mensagem, como tá tudo bem, você vai produzir o hormônio do prazer, né? A serotonina. Mas eu vou pesquisar e vou te passar especificamente. A próxima live tem que ter o Matheus aí. Tá? Mas você já viu algum estudo de hipnoterapia associado com a yoga terapia? Não, Matheus. Nunca vi nenhum estudo de hipnoterapia associado com yoga terapia. E você acha que pode ser algo que pode ser explorado? Sim, eu não conheço muito de hipnoterapia, tá? Não conheço muita coisa da hipnose, né? Você podia, né, Matheus, depois me mandar umas perguntas antes e a gente montar uma live com essas perguntas que são bem interessantes, né? A yoga terapia, né, é os asanas, as posturas de yoga, né, usadas para assuntos específicos, né? Então, depressão, desde problemas físicos no joelho, coluna, né? Até os problemas mentais. Eu tenho um amigo e posso apresentar você para ele. Eu gostaria. Ele fez hipnoterapia auxiliada com yogoterapia. Ele fez. Então, eu quero conhecer. Eu quero conhecer, sim. Na minha experiência, eu nunca tive nenhum aluno que chegou, ele é hipnoterapeuta. Gostaria sim, gostaria bastante de conversar com ele e saber um pouco mais. Na minha experiência, gente, eu já tive casos disso. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Eu já tive alunos com esclerose, com artrite reumatoide e que a prática do yoga auxiliou e muito na diminuição das dores, tá? Então, não tenho uma experiência com aluno, mas a gente tem um professor, o Garth McLean, que já veio 2 vezes para o Brasil, inclusive o Hospital Albert Einstein. As 2 vezes ele foi no hospital dar uma palestra e eles fazem um acompanhamento com ele, que é com relação à esclerose múltipla. Ele conseguiu, através do yoga, mais especificamente a Iyengar Yoga, ele conseguiu estabilizar a doença, tá? Oi, Sara! Sara, pensei em você, ainda bem que você entrou. Estamos falando sobre ansiedade. Andréia, vejo cada vez mais claro que a respiração é um dos caminhos do autoconhecimento. Sim, Déia. Nesse estudo de 2011, dessa pesquisadora, a respiração, ela é um dos fatores mais rápido que ela trata. Ela fala, o controle da respiração, a respiração, ela é uma das ferramentas que tem uma eficácia mais rápida nesse caminho
de sair desse transtorno de ansiedade, dessa sensação de ansiedade, né? A respiração no caminho do autoconhecimento é que, na verdade, assim, na hora da prática física, você traz o aluno para não deixar de respirar. Então, ele não pode trancar a respiração. Ele tem que respirar, né, na execução do asana. O aluno entra no asana e sai respirando. Mas os pranayamas, eles são um pouco mais profundo, tá? Eu confesso que no começo desse caminho, eu não gostava de praticar pranayama. Porque o pranayama, ele exige muito mais sensibilidade. Ele é muito mais sutil, tá? Então, na minha experiência, eu precisei mais do asana no primeiro momento, com técnicas simples de respiração, para depois passar para os pranayamas. Aí os pranayamas passaram a fazer parte da minha prática pessoal, tá? O que você assinou aqui? Não? Ah, tá. Eu achei que tinha assinado. Então, no começo da minha prática, os pranayamas eu só praticava junto com o professor, tá? E asana. E aí depois, quando eu fui sutilizando, eu passei a fazer os pranayamas sozinha. Só que esses pranayamas que eu dou em aula, que é esses, o Jai Pranayama e Nadi Shodha, que é a respiração alternada, são os dois pranayamas que eu consegui tirar tanto a minha irmã da crise de pânico e o meu pai da ansiedade, né? Então são respirações simples, que não exige muito, não vão muito profundo. Elas trazem a sua atenção para cá, o foco na respiração. O foco na respiração, ele te tira do futuro e te traz para o momento presente, tá? Oi, Rô! Cris, fala um pouco sobre a relação da respiração e a mente. A forma que você respira é o combustível da mente. Então, respiração curtinha e rápida, mente agitada e acelerada. Sim, Rô. Quando a ansiedade ela chega, a respiração muda. Ela fica curta e rápida, tá? E é ela que manda mensagem para a mente que você está em perigo. Então, ela vai acionar todas as glândulas para produzir os hormônios, porque ela acha que você está em fuga. Quando você respira profundamente, e respirar profundamente é a exalação, né? Uma boa exalação, soltar o ar, manda mensagem para a mente, né? Que tá tudo bem, que você não tá em perigo e que então ela não precisa produzir aqueles hormônios, né? Então, sim, é isso que a gente vê, né? Na prática de asana e de pranayama, que a respiração, ela é o combustível da nossa mente, né? A altura em relação ao nível do mar faz diferença na prática do yoga? Faz diferença praticar yoga na praia e no alto de uma montanha? Você sabe que eu percebi isso, mas eu percebi isso não por estar no primeiro momento no nível do mar, Matheus, tá? O que eu percebi? Que praticar yoga próximo ao mar, primeiro, que tem o horizonte. E segundo, porque aí já são pesquisas atuais, que os íons negativos
tá? Da água do mar, elas entram no nosso sistema nervoso e aciona esse sistema que nós falamos lá em cima do parasimpático. Então, praticar yoga e meditar próximo do mar potencializa os benefícios e a prática do relaxamento do sistema parasimpático, tá? Inclusive, tem uma relação que a gente descobriu aqui na praia, que no verão, quando as pessoas, elas saem de uma altitude e vêm para o nível do mar, no primeiro momento, elas caem doentes. Isso foi um farmacêutico que nos falou. No primeiro momento, elas caem doentes, porque o organismo vai ter que o corpo vai ter que se reorganizar. O nível do mar ele te deixa mais relaxado, né? E quando você relaxa, se estava num lugar mais estressado e você vem para um lugar que relaxa, o seu sistema imunológico, ele estava em stand-by, ele precisa se reorganizar. Então, muitas vezes, as doenças, doenças simples, gripe, normalmente elas aparecem quando você sai de férias e vai, a gente vê aqui na praia, porque é para onde o pessoal mais desce, né? Mas eu acredito que isso seja em consequência do relaxamento. Agora, o que você falou do nível do mar tem relação com os íons. Você tem alunos mergulhadores, o que eles falam sobre o impacto do yoga para o mergulho? Isso é interessante. Isso é interessante no seguinte, a prática de yoga, principalmente as práticas, as posturas que fazem abertura de peito e os pranayamas, eles têm uma relação eficaz para quem faz mergulho de apneia. Inclusive tem uma mergulhadora que brasileira, ela pratica yoga e ela faz o mergulho de apneia, tá? O mergulho simples, o mergulho de cilindro, o mergulho de snorkel, a prática do yoga, ela tem um benefício de aumentar a sua capacidade pulmonar, mas principalmente ela tem o benefício de te ajudar a controlar o estresse lá na hora do mergulho, entendeu? Então, em algum momento, quem não dá conta de mergulhar, quem tem fobia, a prática do yoga, quando surge no mergulho esse momento de estresse, ela te auxilia nisso, a não entrar nesse lugar de pânico, tá? Nesse lugar de pânico. Ela te auxilia exatamente nisso. Porque alguns pranayamas dão enjoo. Dri, tem uns pranayamas que eles são como a meditação, tá? Eles são mais profundos. Jung falava, essas duas falas, se não me engano, elas são do Jung, que meditação e pranayama, elas não são qualquer coisa, tá? Elas são boas, mas elas também têm contraindicação. Pranayama, ele é o desapego, é o soltar. Tanto que o carro-chefe da respiração não é a inalação, é a exalação. Exalar é muito difícil, soltar é muito difícil. E tem alguns pranayamas que o pranayama, na verdade, né, Dri, só situando, pranayama é o controle do prana através da respiração, tá? É prana, energia vital. Então, tem respirações, tem pranayamas que eles vão aprofundar, eles vão ser muito mais sutis. E aí eles vão exigir nervos um pouco mais fortes. O Iyengar dizia que para você também fazer pranayama, você precisa ter nervos fortes. Os asanas ajudam a gente, as posturas físicas ajudam a gente a ter
nervos fortes, para aguentar o prana que corre pela coluna, tá? Então, como tem posturas que dão enjoo, tem pranayamas que dão enjoo. Primeiro que pranayama você está falando de pulmão, músculo, pulmão. O músculo ligado ao pulmão é o diafragma. O diafragma, ele é um músculo que guarda muita tensão. Quando a gente está no momento de estresse, o que acontece a primeira coisa? Tranca a respiração, tá? Então, os nossos músculos, eles também, as células dos nossos músculos, elas também vão segurando tensão. E soltar é extremamente difícil. O Bhastrika promove uma hiperventilação. Sim, o Bhastrika, ele é uma respiração que é contraindicado para ser feita do meio da tarde para a noite, tá? É uma respiração que é indicada para ser feita principalmente de manhã, para dar energia, tá? Ela promove uma hiperventilação. Eu já tive situações de realmente ter tontura com o Bhastrika. Backbends, mesmo bons para depressão, pela abertura de peito, também dão enjoo às vezes. Dão enjoos e dependendo do momento, aquilo que a gente já conversou, né, Rô? Eu já teve dias nessa pandemia de eu entrar na postura do camelo, que é uma backbend, que é uma extensão da coluna, que é ir para trás, e eu não conseguia entrar, de me dar enjoo. E eu tentar 1, 2 vezes, não consegui, e aí, por conta dessa consciência, eu simplesmente paro e não faço mais ela, e vou observar o que está acontecendo. Gente, só tem mais 1 minuto que vai cair a conexão, porque é 1 hora, tá? Se vocês quiserem, manda pra gente, eu vou responder aquelas perguntas, manda pra gente algum tema. Matheus, eu quero conhecer o seu amigo e aí manda pra gente algum outro tema que vocês queiram que a gente fale, tá bom? Então, eu agradeço quem estava aqui, a gente vou mandando o que vocês acham interessante da gente falar, algumas perguntas, que aí a gente vai tentando ajudar nesse momento, tá? Essa é a minha ajuda que eu posso nesse momento que a gente está passando por esse estresse, e estamos passando todos, né? A Má também assistiu. Obrigada a vocês, gente, obrigada. Obrigada aí, Matheus. Mas me manda mais perguntas, que eu adoro as suas perguntas, que tiram me tiram do meu lugar de conforto. Tá bom? Muito obrigada, gente. Arigatô. E quem tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde. Agora você pode relaxar o corpo todo. É isso. Quero voltar às aulas com você. Vamos voltar. Vamos fazer. O Lê vai te mandar. Beijo, gente. Obrigada.